Estamos no mês da Bíblia e neste primeiro domingo do mês de setembro, nós celebramos o 23º domingo do tempo comum. É mês de a gente valorizar mais a nossa atenção, reflexão e oração diante do texto sagrado da Bíblia Sagrada. E as leituras litúrgicas, as leituras propostas na missa, é um caminho bastante oportuno para que a gente se aproxime mais e cada vez mais e mais profundamente da Palavra de Deus. Olá, eu sou o Padre João Batista, eu sou da Diocese de Divinópolis, trabalho na Paróquia de São José Operário, aqui na sede da Diocese, da nossa Diocese de Divinópolis. As leituras deste domingo, o 23º domingo comum, a primeira leitura é do livro da Sabedoria, capítulo 9. E o texto do Evangelho é a continuação da leitura que temos feito do Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. São belas as leituras, muito bonitas as leituras. Vamos nos deter primeiramente aqui naquilo que nos ensina a primeira leitura do livro da Sabedoria. É muito importante. Veja bem, qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? A primeira indagação, qual é o homem que pode conhecer o que Deus planeja? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Quem pode? Pelo menos imaginar. Se não pode conhecer, nem imaginar sequer. Qualquer pessoa pode o desígnio estabelecido por Deus. Na verdade, os pensamentos de nós, mortais, são tímidos e nossas reflexões são incertas. Os pensamentos mortais são tímidos e as nossas reflexões são incertas. Porque o corpo corruptível torna pesada a alma. O nosso corpo corruptível torna pesada a alma. E a atenção do nosso corpo, das dores, da necessidade de alimentação, disso e daquilo, as necessidades corporais pesam a alma e talvez fazem com que a alma, que a mente também se desvie para outro lugar do que a reflexão, a oração, o pensamento, a meditação. O corpo corruptível torna pesada a alma e tenda de argila oprime a mente que pensa. O nosso corpo é como uma tenda de argila que pesa, que oprime a mente que pensa. Mal podemos conhecer o que há na terra e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Isso aqui é muito atual, né? Lançam foguetes, estações espaciais para investigar o céu, se há outros planetas, se há vida além da Terra. Recentemente lançaram um foguete com uma sonda, com um instrumento capaz de fazer uma foto a não sei quantos 1000 anos-luz. Tanta preocupação com o que está no céu e nós não conseguimos compreender nem o que está na terra. Não conseguimos resolver nem os problemas humanos. Um dos problemas graves humanos é o problema da fome, da miséria. Se mal podemos conviver, se custamos a conviver uns com os outros, se não há justiça, não que a gente seja contrário, retrógrados, a ponto de dizer que a ciência deve parar, se estagnar, não deve avançar nas pesquisas científicas, no progresso das tecnologias, não é nada disso. Deve continuar sim, mas não podemos esquecer também da nossa realidade na Terra, dos males que nos circundam,
que nos rodeiam, que fazem muitos dos nossos irmãos sofrerem. Mal podemos conhecer o que há na terra e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos, com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido o seu desígnio sem que lhe desse sabedoria? E sabedoria aqui está escrito com S maiúsculo. A sabedoria do Espírito de Deus. Quem poderia conhecer algum desígnio de Deus, se é que conhece, sem que Deus lhe desse sabedoria e do alto lhe enviasse teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra. E os homens aprenderam o que te agrada, e pela sabedoria foram salvos. Só aqueles que buscaram a sabedoria de Deus, a graça do Espírito de Deus, se tornaram pessoas retas e capazes de fazer o mínimo que agrada a Deus. E pela sabedoria divina, não por mérito próprio, mas porque recebeu a graça do Espírito de Deus, recebeu a sabedoria de Deus, foram salvos. Procuremos também nós a graça do Espírito, a sabedoria divina, para que possamos ser salvos. No texto do Evangelho, nos diz o seguinte: Jesus, acompanhado por grandes multidões, voltou-se para elas e lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e será capaz, e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Aqui, Jesus oferece orientações e apresenta as condições para ser discípulo dele. Primeiro de tudo é o desapego. O desapego de tudo, pai, mãe, irmãos, irmãs e até da própria vida, não pode ser discípulo dele. Jesus aqui, isso aqui nós vamos ver olhar que é uma imagem simbólica. Jesus não está ensinando a gente a desprezar a nossa família, os nossos parentes, nem deixar de cuidar responsavelmente dos filhos, do pai, da mãe, se idosos, mas nos orienta que o reino é maior do que tudo e que o nosso desapego deve ser até dos laços afetivos. O amor maior deve ser pelo reino de Deus. Abandonar até a própria vida, renunciar até aos seus próprios prazeres. Olha a exigência que Jesus apresenta para quem quer ser seu discípulo de fato e na verdade. Quem não carrega a sua cruz e não vai atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Para isso, deve-se calcular antes, para depois não ser alvo de zombaria. Quis construir uma torre, um prédio, não calculou antes e não conseguiu. Virou motivo de zombaria. Um rei queria vencer uma guerra com outro rei que possuía um exército maior. Não conseguiu. Perdeu. Foi motivo de zombaria. Por isso pensa primeiro, senta e calcula as condições, se tem condições de construir esse prédio tão grande, ou no caso do rei, calcula
se com as suas experiências bélicas ou de guerra, e se com o seu exército era capaz de vencer o outro rei que tem um exército muito maior. Assim, faz-nos pensar também naquilo que ensinou a primeira leitura, sobre a nossa capacidade de refletir. Os nossos pensamentos são mortais, tímidos, nossas reflexões são incertas, porque o nosso corpo corruptível torna pesada a nossa alma. Mal podemos conhecer o que é na terra e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Só com a sabedoria divina podemos calcular, pensar, refletir sobre a vida em todas as suas circunstâncias, mas em especial se nós somos capazes de seguir Jesus de fato. É claro que Ele quer que a gente siga, que a gente seja seu discípulo, iluminados pela divina sabedoria, que é Ele próprio e que vem dele, e iluminados pela sabedoria do Espírito Santo, que vem dele e do Pai, nós podemos nos desprender de tudo e de todos e seguir Jesus. E desprendimento não é abandonar a casa, agora eu vou largar meu pai, minha mãe e vou para um lugar longe, vou deixar meus filhos. Isso é responsabilidade. Mas a palavra-chave aqui é desapego. Ser capaz de ser desapegado das coisas, das realidades mundanas, desse excesso de prazeres que o mundo convida, insiste que a gente abrace. Esse mundo capitalista e consumista, que valoriza mais a tal economia, o tal dinheiro, em vista da verdadeira felicidade. E até na diversão e no descanso as pessoas se cansam mais. Devido aos excessos, as pessoas não conseguem serem desapegadas. Por que nós não conseguimos desapegar? Porque nós somos tão apegados a coisas, a circunstâncias, a pessoas, a realidades, a festas, a exageros, a excessos. E por que não somos tão apegados a Jesus? Por que não temos uma espiritualidade tão aguçada e tão fervorosa como as pessoas têm essa necessidade fervorosa, aguçada desses prazeres sensíveis, aquilo que traz prazeres para a carne, os prazeres visíveis e sensíveis, não conseguem alcançar os prazeres da alma, não sentem prazer em rezar, em estar com Deus, não sentem prazer em servir Jesus, em segui-lo. Mas, voltando aqui ao cerne do assunto, recebamos pela oração o dom da sabedoria de Deus, o dom da sabedoria de Jesus, o dom da sabedoria do Espírito Santo, Deus que é a própria sabedoria. Calculemos se somos capazes ou não de seguir Jesus. Espero que a resposta seja sim. Que sejamos capazes de carregar a nossa cruz a cada dia atrás de Jesus, servindo os nossos irmãos. Claro, a pregação aqui, a reflexão aqui, não se trata simplesmente de uma pregação assim, querendo tirar as pessoas do mundo, como se fosse uma fuga do mundo, como se nada do mundo prestasse, querendo demonizar o mundo, como se as diversões do mundo não fossem importantes. Não é isso. É importante sim que a gente se divirta. Quem gosta de futebol, por exemplo, pode se divertir jogando futebol ou assistindo uma partida de futebol. O que se prega, o que nós devemos refletir, pensar e evitar são os excessos. Quanto excesso em bebida, que estraga a pessoa, que estraga as famílias. É isso. Esse é o desapego. Diversão, relaxamento, férias. Isso é direito de todo mundo e é até necessário para uma saúde também do corpo, que nós precisamos e queremos também, lógico. Mas não podemos esquecer da saúde da alma. E a saúde da alma se encontra seguindo Jesus, nos aproximando dele através da sua palavra, da oração da sua palavra, do seu evangelho, da Sagrada Escritura. Vamos seguir Jesus com fé e esperança, e assim seremos muito sábios, estaremos imbuídos da sabedoria divina e capazes de calcular se somos capazes disso ou daquilo, mas certamente
poderemos calcular, sim, que somos capazes de fazer muito bem para nós mesmos, para nossa família, para nossa comunidade paroquial, para nossa comunidade, naquela comunidade onde eu participo, e para a igreja e para o mundo inteiro e para a humanidade inteira, tão carente de pessoas de boa vontade, de pessoas que façam o bem, de pessoas que pensam e lutam pelo próximo, que queiram de fato o bem do próximo, com simples gestos, com simples atos de serviço, de generosidade, que alivia e até salva as pessoas. Isso é seguir Jesus. Isso é seguir Jesus. Peço a você a sua inscrição e o seu like aqui neste nosso canal. Peço a sua inscrição e o seu like aqui neste nosso canal. Que o Senhor te abençoe, te proteja e te faça discípulo fiel de Jesus. Faça você e a mim discípulos fiéis de nosso Senhor Jesus. Pela intercessão de São Jerônimo, Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Feliz mês da Bíblia. Não se esqueça do mês da Bíblia que trata do livro de Josué.